Muito bem. Boa noite a todos. Primeiramente, minha boa noite para o pessoal do Zoom, meus queridos alunos. Gostaria de dizer boas-vindas para a Flávia e para o Gustavo. Espero que vocês possam aproveitar muito o preparatório, possam se desenvolver enormemente, possam ter bastante assim, aprendizado e relacionamento aí com os demais alunos. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Que bom que você pôde vir. Em relação ao pessoal do YouTube, queria agradecer a presença de vocês. Como sempre, eu vou ter a oportunidade, de falar a respeito do meu método, a respeito das qualidades que eu vejo nele, mas não entendam isso como uma forma de diminuir a preparação de qualquer dos meus colegas no Brasil ou fora. Todos nós sobrevivemos com isso, amamos isso, nos dedicamos a isso. Eu não tenho nenhum interesse em diminuir absolutamente nenhuma pessoa. Pelo contrário, eu fico muito feliz, inclusive, de ver que as novas gerações, professores mais jovens, estão começando a dar aula. A velha guarda, da qual eu faço parte, aos pouquinhos, alguns estão quase se aposentando, alguns já pensam nisso, outros foram fazer outra coisa. Em suma, não existe nada de destrutivo aqui, não é? Mas eu vou tomar a liberdade de colocar a minha crença, como alguns de vocês já se acostumaram nas sessões anteriores. Sobre a sessão de hoje, é um prazer poder contar para vocês que na semana passada eu já falei sobre o Data Sufficiency. E isso é bastante importante, por quê? Porque hoje a gente já vai poder começar a intercalar Problem Solving com Data Sufficiency e vocês vão ter uma experiência, na minha opinião, mais completa. Você chegar na resposta certa de um exercício e ir para o próximo, muitas vezes, se o exercício é bom, se tem coisas interessantes, é você subaproveitá-lo, tá bom? Então, durante o curso, durante o método, no banco de perguntas e respostas, tem muitas perguntas adicionais, feitas por alunos, feitas por mim, deixando para que os alunos pensem na resposta antes deles lerem a solução, o comentário. Enfim, eu acho que o curso é bastante rico e, nesse sentido, às vezes, ele é bastante diferente do que as pessoas imaginam. Isso entendido, vamos começar a nossa sessão. Joia. Agora sim, vamos começar o primeiro exercício. Como de praxe, eu fico em silêncio enquanto vocês pensam na resolução, e o primeiro costuma ser bastante simples para aquecimento. Então, boa sorte, lápis e papel, lápis e caneta, na verdade, e mandem bala. Muito bem. Bom, imagino que todos concordem que é um exercício muito fácil, né? Eu vou demorar muito mais tempo explicando e colocando pareceres do que eu imagino que vocês tenham gasto resolvendo o problema, mas ele serve para aquecer os motores e também para fazer alguns comentários que eu vou fazer ao final da solução. Então vamos ver o que o método sugere. Primeira coisa, como vocês já devem estar acostumados, os meus alunos certamente, o pessoal do YouTube também está se acostumando, dentro da tríade vencedora, a coisa mais importante é o foco. O nosso foco é calcular essa expressão, onde esse quadradinho para cada variável dá a quarta potência daquela variável, e esse treco que eu vou chamar de paralelas faz com que, digamos, a gente precise somar, adicionar os elementos que estão à esquerda e à direita das paralelas. Então, como é que eu vou calcular isso daqui? Claro que eu tenho que seguir a ordem razoável, ou seja, eu vou começar calculando o quadradinho de 2, porque ele está aqui dentro, e o quadradinho de 2 é a quarta potência do 2, e tem um outro quadradinho do 2 desse lado, que obviamente dá a mesma coisa.
e agora está na hora de fazer esse paralelo com esse. Portanto, nada mais é do que 2/4 paralelo com 2/4. Eu estou indo de dentro para fora naturalmente. Isso, como diz a regra, é a adição do da esquerda com o da direita. E aqui ou você coloca o 2/4 em evidência para descobrir 1 mais 1 que multiplica, ou você pensa mais simples, banana mais banana são 2 bananas, e aqui mais uma propriedade básica, né, que é multiplicação de potências de mesma base, você tem que somar o expoente, e cuidado, né? Ainda não chegamos na resposta certa, porque ainda é necessário calcular o quadrado de 2/5. E nosso foco, claro, o quadrado de 2/5 vai ser a 4ª potência desse elemento, a 4ª potência de 2/5, ou seja, 2 elevado a 5 vezes 4, mais uma propriedade básica de potências, e o exercício está encerrado. É que esse exercício provavelmente seria o primeiro ou o segundo da sua prova. Entenderam? Em outras palavras, faltam 29. Isso significa que numa prova de caráter adaptativo, se alguém, entre aspas, vende para vocês a ideia de que a sua prova vai ser baseada em problemas desse grau de complexidade, é porque a pessoa está te vendendo um curso que vai te dar uma nota muito baixa. Hoje, o último problema que eu ainda vou fazer com o grupo coletivo, ou seja, também com o pessoal do YouTube, vai mostrar para vocês o que é um exercício de um nível mais alto e, digamos, vai ser o meu argumento em relação às pessoas que falam que a matemática do GMAT é básica no sentido de ser bobinha, tá bom? Ela é básica no sentido de o conteúdo ser básico, mas isso não significa que o exercício seja tolo, a menos que você esteja indo muito mal, tá bem? Agora vamos ao próximo problema, boa sorte. Muito bem. Bom, como imagino, né, todos devem ter observado, esse já se trata de um problema muito mais interessante, né? A questão não é absolutamente imediata. Olhando para o problema, não dá para ter, pelo menos de saída, uma certeza de que a gente já tem um caminho completamente determinado, né, para chegar na resposta. É data sufficiency que é mais perigoso. Enfim, vamos ver como é que o método atacaria esse problema que fui eu mesmo que criei, tá bem? Então, antes de mais nada, qual é a área do polígono, ou seja, desse que eu vou chamar vai de um envelope, né? Nessa figura, eu quero saber qual é a área desse envelope. Quando a pergunta vem dessa maneira, se espera, digamos, uma resposta numérica, certo? Ou uma bifurcação numérica, né? O termo bifurcação eu já expliquei no webinar, desculpe, na masterclass anterior. Nós sabemos no primeiro statement que o x foi dado, além das informações da figura, e no segundo que o perímetro desse polígono é 28. Como eu abordei rapidamente na masterclass anterior, que era a primeira de Data Sufficiency, nem sempre vale a pena você começar pelo primeiro statement. Nesse caso, eu vou começar com o primeiro, depois de colocar o foco. Por quê? Porque eu percebo que o segundo, que fala a respeito do perímetro, num certo sentido, ele também envolve o x. Então, digamos que o grau de complexidade informacional que você tem no segundo statement é maior do que no primeiro.
Então, a princípio, o primeiro statement deve ser mais fácil de ser lidado. Eu posso mudar de ideia no meio do caminho, mas o meu primeiro palpite é que vale a pena você começar com o primeiro statement, tá bem? Antes de mais nada, qual é o nosso foco? É calcular essa área, e eu vou tentar matematizar essa pergunta. Por quê? Para já tentar começar a relacionar com os elementos que foram dados nos statements. E para isso existe uma forma que, na minha opinião, é bastante elegante e bastante, digamos, crível, no sentido de que provavelmente ela vai ser bastante útil, que é perceber que o nosso envelope ele é dado pela área desse quadrilátero ACDE menos a área desse triângulo, certo? ACB, tá? Portanto, tá aqui, ó. Eu sei que a área desse quadrilátero vai ser 6 vezes o lado ED, porque esse quadrilátero será um retângulo, não é? E a área que eu não quero, que é a desse triângulo aqui, por ser um triângulo retângulo, pode ser dada por metade de um cateto vezes o outro cateto. Portanto, eu acabei de descobrir que, a partir do x dado no primeiro statement, eu posso escrever que o ED é igual ao AC por ser um retângulo, que vale x raiz de 2, e o motivo é porque a gente tem aqui um atalho importante, que é o atalho do triângulo retângulo isósceles, lápis, lápis, lápis raiz de 2, né? Você tem que conhecer esse atalho. Ele é ensinado por todas as preparações que eu conheça, todos os livros preparatórios. Então, eu sei que essa medida é x raiz de 2, portanto, essa medida é x raiz de 2, e eu sei que a área desse triângulo retângulo isósceles vai ser metade de x ao quadrado. Por que essas duas formas de escrever o nosso foco, elas nos são úteis? Porque vale a pena continuar o racional. Porque eu acabei de perceber que o meu foco ele pode ser expresso como uma função de x, no sentido de que se eu souber qual é o valor de x, eu vou saber quanto vale essa parcela, e, portanto, eu vou saber quanto vale, né, a diferença, que é exatamente o que eu procuro. Portanto, sabendo o valor do x, ele me foi dado, essa expressão tem um valor único, portanto, f de x é único, garantindo que a primeira é suficiente. Então, vamos agora para o segundo statement. Eu sei que o perímetro desse polígono do envelope é 28. Sabendo disso, será que eu sei qual é a área do envelope? Veja, o primeiro já foi praticamente a chave do enigma. Por quê? Porque se você percebeu, que essa medida é x raiz de 2, você percebeu que essa medida é x raiz de 2. E, portanto, você sabe como escrever o perímetro como sendo 6 mais 6, mais x raiz de 2, que está aqui, certo? Mais esse. Sim? Então, a conta seria a seguinte. Deixa eu ver se eu não digitei errado. 6 mais 6 dá 2 vezes 6, correto? Mais x raiz de 2, que está aqui. Né? Tá errado, né? Desculpem. O correto é 2 vezes 6 mais 2x, porque eu tenho esse x mais esse x, e mais o x raiz de 2. Esse é o correto. Isso daqui vai dar igual a 28. Muito bem. E agora, será que eu preciso calcular o valor de x? Ah, eu preciso, porque aí eu vou conseguir descobrir quanto vale, no fundo, essa expressão. A resposta é não é verdade. Por quê? Porque uma vez que eu consiga garantir que o x é único, eu argumento exatamente da forma anterior. Eu sei que o f do x, que vai ser a diferença dessas duas expressões, vai ser um valor único. E eu sei que o x é único. Por quê? Porque se eu colocasse o x em evidência, eu ficaria com x que multiplica 2 mais raiz de 2 é igual a um valor conhecido, que é 28 menos 26, que é 2. Portanto, eu acabei de descobrir o x. O x é 2 dividido por essa expressão. E uma vez que o x é único, é como se fosse o primeiro caso. Em outras palavras, o x foi dado. E, portanto, a resposta correta é D. Um aluno atento, excelente, um aluno atento poderia reclamar
dizendo que o x que a gente tem no primeiro não vai bater com o x que você calcularia no segundo. E isso, para muita gente, parece ser um problema. A verdade é que não é. Cada um dos statements é insuficiente para responder a pergunta, desculpe, é suficiente para responder a pergunta, e isso é suficiente para dizer que a resposta correta é D. Ainda que seja extremamente raro que um exercício de data sufficiency cuja resposta seja D, não tenha informações que sejam absolutamente coerentes. Fábio, como é que você tem certeza que o termo raro é justo? Por que você não usa o termo impossível? A resposta é porque, mais ou menos 15 anos atrás, eu perguntei para a Rebeca, que era, na ocasião, uma das representantes do DMAC, se era possível você ter uma resposta D com, por exemplo, o primeiro statement decidindo afirmativamente e o segundo decidindo negativamente. E ela escreveu, isso é um post oficial em fórum internacional, que isso é possível, although highly improbable. Portanto, eu não estou dando a minha opinião. Eu estou dando o parecer oficial, que curiosamente veio de uma pergunta que eu, Fábio Skilnick, fiz para um representante oficial da prova. Tá? Só para vocês terem uma ideia, sem querer me alongar, ela falou que precisaria de alguns dias para perguntar para o technical staff, né? Para o pessoal mesmo, para os psychometricians, que são as pessoas que elaboram a prova do quantitativo. E dias depois ela trouxe a resposta. Então, isso tira qualquer dúvida a respeito de qual é a verdade e deixa as opiniões para trás. Próximo problema, pessoal. Boa sorte. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse problema. Ele também já é de um nível um pouquinho mais elevado, ainda que existe uma solução bastante esperta em relação ao qual eu gostaria de começar. Mas antes de mais nada, como sempre, seguindo o método, seguindo a tríade vencedora, a gente tem que estabelecer o foco, os dados e também, claro, avaliar as alternativas. Então, primeira coisa, nós sabemos que cement, sand e gravel, eu recomendo que vocês não traduzam, coloquem exatamente as variáveis envolvidas no enunciado, né? Facilitem a vida dos seus cérebros. Está na proporção de 1 para 3 para 5, isso é em peso, em particular, por exemplo, em quilos, né? O problema está em quilos. Eu quero saber qual é o valor máximo do quê? Do total da mistura, portanto, o valor máximo dessa soma, sabendo que o número de quilogramas de gravel, ou seja, o G, não é maior, portanto, é menor ou igual a 5 quilogramas a mais do que o peso do cimento e da terra, areia, né, combinados, ok? Então, está aqui o nosso foco, está aqui a restrição do problema, está aqui a proporção que nos foi dada. Então, primeiro eu gostaria de falar a respeito da forma mais usual, né, daquela que poupa o candidato, né, de estudar um pouco mais, que envolve bom senso
e também um pouquinho de sorte, como eu vou tentar deixar claro no decorrer dessa explicação. A primeira coisa que alguém vai tentar te convencer, e eu acho que a pessoa está correta, é que essa terna poderia ser, a princípio, 1, 3 e 5 quilos, porque isso satisfaz essa proporção. O 5 é menor ou igual a 5 mais 4. Então, isso é viável. Só que como eu estou procurando o valor máximo dessa soma, bom, a princípio, não necessariamente verdade que essa terna vai me levar para o maior valor possível. Portanto, eu vou tentar uma terna que envolva uma soma maior. E a segunda natural seria o dobro, 2, 6 e 10. Ela também respeita essa proporção. E se você experimentar essa terna, 10 é menor ou igual a 5 mais 8. Moral da história, essa terna também é uma candidata. E é uma candidata melhor do que essa, porque ela dá um valor máximo para essa soma maior. E aí eu tento a próxima. A próxima em que sentido? Em sentido do número inteiro, 1, 2 e 3, né? Porque ninguém falou para você que o número de quilogramas precisaria ser terna de inteiros. Ninguém falou isso para você. Mas se você experimentar essa, você vai ver que ainda satisfaz. E se você resolver experimentar o 5, e aí o 15 e o 25, você vai perceber que 25 é menor ou igual a 5 mais 15 mais 5. Em outras palavras, você vai descobrir que 25 é igual a 25. E, portanto, dá a sensação de que essa terna que deve ser a satisfatória. E aí você teve um pouco de sorte. Por quê? Porque essa terna é possível, ela gera uma soma igual a 45, e o 45 é a maior das possibilidades oferecidas pelo examinador. Em outras palavras, você clica a alternativa E com total segurança, mesmo que você só tenha avaliado os primeiros casos mais naturais. Tá bom, eu pulei o 4. Mesmo que você tenha assumido que esses números iam ter que ser números inteiros, e mesmo que você tenha feito as contas, digamos aqui, na base do vai plugando e vendo quanto dá, sem nem manipular essa desigualdade. Puxa, professor, mas essa solução é ótima. Pois é. Só que se o examinador tivesse te dado uma desigualdade mais complicada, se o resultado a ser obtido, o foco, tivesse, por exemplo, em parcelas não inteiras, você provavelmente estaria completamente desamparado ou desamparada. Em outras palavras, é necessário que você seja capaz de resolver um problema num nível adaptativo da prova, ou seja, num nível mais exigente. E o que eu vou mostrar para você é uma solução agora absolutamente geral. Ou seja, que ela resolve esse problema, na minha opinião, até mais facilmente do que assim, porque aqui a chance de errar em conta é maior. Em outras palavras, não vamos precisar fazer contas, não vamos precisar nos estressar só tentando busca de inteiros. Se aparecer a solução inteira, ela vai aparecer naturalmente. Se for fracionária, vai aparecer naturalmente. Se essa desigualdade fosse mais complicada, seria igualmente, da mesma forma, a gente procederia da mesma maneira. E, portanto, na minha opinião, é uma solução muito superior. É o que o método chama da técnica do K. Uma vez que eu tenho essa double ratio, essa dupla proporção, né, alguns erroneamente chamam de triple, tem até questões oficiais que erroneamente chamam isso de triple, tá? Mas sobre isso eu falo no curso. Né? Eu sei que eu posso dizer que o C é 1K, o S precisará ser 3K e o G precisará ser 5K. Onde o K é qualquer constante diferente de zero, isso respeita essa proporção, e no caso, claro que o K é positivo. Não necessariamente inteiro, ok? E agora eu vou escrever a desigualdade, a inequação, a desigualdade, né, que o examinador me deu. Mas antes eu escrevo o foco. O foco é maximizar o valor de K mais 3K mais 5K. Portanto, eu quero maximizar 9K. Claro que, no fundo, eu preciso procurar um K máximo, porque aí eu vou garantir que o 9K vai ser máximo. E agora sim, implementando a desigualdade, 5 que bom é menor ou igual a 5 mais 4 que bom, portanto, que bom é menor ou igual a 5. Como eu quero maximizar 9K, eu vou tomar K igual a 5 para obter 45, que é a resposta procurada.
Isso, na minha opinião, é incomparavelmente mais elegante, incomparavelmente mais seguro e, muito importante, incomparavelmente mais geral. Em outras palavras, esse tipo de postura resolve problemas que estão bastante além desse. E, portanto, você não está à mercê do examinador. Tá bem? Muito bem. E para fechar, pelo menos na sessão aberta para o pessoal do YouTube, um último problema que, por tradição, é um pouco mais exigente. Esse já é um problema bastante mais interessante. Foi um problema que eu produzi. Já trata de determinadas propriedades de desigualdades que não costumam ser abordadas de uma forma sistemática em preparatórios. Enfim, vamos ao problema. Primeira coisa, o examinador nos pergunta se o módulo de x é menor que 1, e ele nos disse, eu deixo aqui para que a gente não esqueça, que o x é sabidamente diferente de 0 e também de menos 1. Eu vou começar com a primeira ou com a segunda? Né? Eu vou começar com a primeira. Por quê? Porque na primeira eu tenho, digamos, exatamente o módulo do x que está diretamente ligado com o que foi perguntado. Né? Então, esse é o meu motivo para iniciar o problema a partir do primeiro statement. Outras razões e outros argumentos em problemas de outra natureza são abordados durante o curso, tá bom? Aqui eu vou me limitar a poucos argumentos, também em respeito aos meus alunos, como já mencionei nas lives anteriores, tá bem? Então, sabendo que essa expressão aqui é positiva, o que eu faço? Eu me oriento pelo foco. Eu tenho que tirar conclusões a respeito do módulo de x, que está aqui. Portanto, o meu objetivo é tentar isolá-lo. Portanto, eu acho natural, em primeiro lugar, somar, adicionar 1 de ambos lados, ou seja, jogar o menos 1 para o lado de cá. E agora, eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade por 1 mais módulo de x. Como 1 mais módulo de x é pelo menos 1, porque o módulo de x é pelo menos 0, então eu estou multiplicando os dois lados, esse lado e esse lado, por um número positivo.
portanto a desigualdade é conservada, não é? Em outras palavras, 2 é maior que 1 mais módulo de x. E agora, não perdendo de vista o foco, é evidente que vale a pena subtrair 1 de cada lado para concluir que 1 é maior do que o módulo. Portanto, eu decidi que o módulo de x é menor do que 1, portanto, decidi positivamente para deixar o mais claro possível. E agora? Como é que eu vou tratar o segundo caso se eu não tenho explicitamente módulos? A resposta é tentando controlar as operações que eu vou fazer e que serão orientadas ao nosso foco, que é tentar tirar propriedades do x para que, a partir disso, eu consiga tirar propriedades do módulo. Primeira coisa, uma vez que eu tenha isso como verdade, e eu tenho, porque esse é o statement 2, eu posso, por exemplo, somar dos dois lados 1 sobre x mais 1, ou simplesmente colocá-lo para o lado de cá. E eu fiz questão de escrever que nós agora temos problemas, porque eu não tenho o sinal nem do x, nem do x mais 1. E, portanto, eu não posso, por exemplo, fazer o produto em cruz. Eu não posso, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por x e conservar a desigualdade, porque eu não sei se esse x multiplicado por cima e por baixo ele é positivo. E os mesmos problemas eu tenho desse lado. A única coisa que eu tenho, e que é uma das chaves para a resolução desse problema que eu criei, é que o x mais 1 certamente é maior do que o x, independentemente do sinal do x. Veja, o x não pode ser zero, por isso que eu não estou dizendo o sinal do x, o x tendo o sinal, tá bem? Porque ele não é nulo. Isso posto, existem 3 configurações possíveis. Ou o x que é inferior, é menor que o x mais 1, é positivo, e, portanto, essas duas expressões são positivas. Ou o zero está entre esses dois elementos, ou os dois elementos são negativos. Não existe outra opção, porque o x é sempre menor que x mais 1. E, portanto, como eu não consigo lidar com essa desigualdade de uma vez só, eu vou separar em 3 casos. Professor, pois não. Isso é possível de ocorrer no GMAT? Claro, mesmo porque, como vocês vão perceber, a análise de cada uma delas é muito rápida para um aluno competente. Portanto, está absolutamente no jogo. Outra coisa que também é um detalhe bastante fino que eu gosto de frisar, é que o fato do primeiro statement ter sido muito fácil, muito rápido, é a garantia de que o examinador pode colocar um outro statement mais exigente, porque o tempo total do problema não vai ficar muito grande, porque o primeiro foi imediato para um aluno muito bom. Entenderam? Moral da história, agora vamos analisar cada um desses 3 casos. O primeiro deles é esse. Um resultado de desigualdades muito importante, que os meus alunos usam como um atalho, é que em números de sinais iguais, o maior tem inverso menor. Portanto, como esses dois elementos têm sinais iguais, o maior, que é esse, ele tem inverso menor. Portanto, o inverso dele é menor que o inverso do outro. No curso eu, inclusive, justifico. É simples, mas agora não vem ao caso, tá bom? Resumo, acabamos de concluir que nessa situação, a gente teria uma situação confrontante, a essa. Em outras palavras, isso não se dá. Por quê? Porque o que vale é o contrário. 1 sobre x é menor do que isso, e não maior. Portanto, esse caso está excluído. O segundo statement não permite que isso ocorra. A mesma coisa acontece com o terceiro caso. Por quê? Porque como esse elemento e esse têm sinais iguais, eu aplico a mesma regra. O maior tem inverso menor. Portanto, o inverso é menor. Portanto, eu cheguei na mesma conclusão. Portanto, esse caso também está excluído. Portanto, em realidade, o segundo statement garante o caso do meio. Portanto, eu tenho certeza que é esse que ocorre. E isso, na verdade, é equivalente a uma dupla desigualdade, como eu também explico com detalhes no curso. Em outras palavras, eu tenho a garantia de que o x é negativo e de que, na verdade, o x é maior que menos 1. Portanto, uma vez que o x é negativo e maior que menos 1, eu sei que o módulo do x é menor que 1, e, novamente, a gente tem uma decisão positiva
e como cada um dos statements é suficiente para responder a pergunta, a resposta correta é D de dado. Voltando ao que eu falei bem no comecinho da Masterclass de hoje, esse D é um D mais usual, porque os dois decidiram ambos da mesma forma. Isso é o que se espera de um problema oficial no GMAT, e alguns em fórum internacional diriam que se esse fosse um decide positivamente e esse fosse um decide negativamente, que esse problema estaria mal enunciado. Eu diria que ele não estaria tão bem enunciado. Mas como eu expliquei em função da resposta oficial da Rebeca, na verdade o problema não estaria invalidado. Ele só seria um problema incomum. Com isso, eu gostaria de me despedir do pessoal do YouTube. O pessoal do Zoom, por favor, permanece. A gente vai fazer mais exercícios, vai conversar a respeito da preparação de cada um de vocês, ou seja, a gente vai ter o nosso coaching semanal. E em relação ao pessoal que está no YouTube, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, contar com a presença novamente na semana que vem, sugerir que vocês nos sigam no Instagram, que façam o nosso test drive e que eventualmente aproveitem até amanhã a oportunidade de entrar no nosso curso com um bom desconto. Tá bem? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição por e-mail e é isso aí. Um abraço a todos e até a semana que vem.